Estou fazendo esse vídeo porque mais ou menos há 2 anos atrás descobri que eu seria pai. E hoje meu filho está com 8 meses e eu consigo identificar muitas coisas nele em relação à parte do que nós estamos fazendo, que é a retirada de doce há mais ou menos até os 2 anos de idade. Qualquer tipo de doce que inclui altíssimos índices de calorias, como por exemplo chocolate, bolacha e todas as outras coisas. E o porquê que nós estamos realizando isso? Porque a criança, antes dos 2 anos, ela não sabe o que realmente é doce, o que realmente é muito salgado, o que é bobeira, o que é saudável, o que não é. Então essa parte de você estar entregando a uma criança uma comida altamente calórica faz com que ela crie hábitos em relação para a obesidade e o sedentarismo. E uma coisa leva a outra. Hábitos nada mais são do que o que os pais dão aos filhos lá na infância. E por isso que nós decidimos conectar ele com comidas mais saudáveis, para ele já ir acostumando o paladar dele a conseguir saborear frutas, a conseguir identificar sabores de frutas, pois algumas coisas que nós estamos vendo como exemplo por exemplo, dar um maracujá, frutas mais cítricas, e conseguir perceber isso em relação do que ele mais gosta. Por exemplo, mamão, ele já não gosta tanto, e toda a parte da textura em si da fruta, ele consegue identificar o que é melhor para ele ou não. É engraçado você percebe que a criança ela consegue se adaptar a diversos ambientes. E por isso, vamos aqui que eu vou mostrar uma coisa bem bacana para vocês. Conectando aqui no iPad, você pode ver, início da vida, menos de 2 anos, alimentação sem doce é o que eu falei agora. Quando você perceber aqui, o início da influência aos exercícios não são exercícios, por exemplo, como academias, não são, por exemplo, exercícios voltados que os adultos fazem. Exercícios são a parte lúdica em si, que você consegue conectar a criança, por exemplo, a brincar com brinquedos, a fazer o tummy time hoje em dia, que é muito dito. Você conseguir trabalhar a coordenação motora, conseguir trabalhar toda a parte do psicológico dessa criança. Em si, hoje nós temos a parte de tomada de decisão crucial, e nós conseguimos conectar essa tomada de decisão a algumas brincadeiras, como por exemplo, trabalhos com Lego, trabalhos com, por exemplo, a criança escolher entre uma decisão. Quando você espalha diversos brinquedos na frente dela, ela começa a não ter uma decisão totalmente específica, uma decisão totalmente conectada àquilo. Uma criança, ela se adapta a poucos brinquedos, onde ela tem uma decisão certa. Eu vou naquele brinquedo e acabou. Isso é o ideal para você conseguir fazer com que ela tenha uma tomada de decisão. Aqui, de 2 a 6 anos, uma rotina. Por exemplo, o Noah aqui, eu já coloquei aqui, ó. Ele dorme das 6, ele acorda às 6 horas da manhã, ele sente sono provavelmente lá pelas 6h15 mais ou menos, já começa a sentir sono, onde já começa a ficar chato, já começa a chorar, já começa a reinar, já tem outro tipo de comportamento. E você vê como a rotina é importante para uma criança, pois ela consegue ter um sono totalmente anabólico, que é um sono, por exemplo, para ganho de peso, ganho de massa muscular, e fazendo que desenvolva mais a parte do GH, que é o hormônio do crescimento da criança. Desenvolva essa parte. Quando a criança ela não dorme, ela começa a ter muito estresse contínuo. Esse estresse contínuo leva a muita coisa, falta de fome, começa a ter diversos distúrbios, como por exemplo de raiva, e começa já a ter uma perca de peso. Isso daí não é bom para uma criança. Quando falamos de uma rotina, temos o ciclo circadiano, que faz com que a criança durma no mesmo horário, acorde no mesmo horário, e sempre antes, por exemplo, das 9 horas da noite, onde você tira toda a parte de iluminação, de claridade, por exemplo, na parte de luz branca. Você começa a conectar com luzes mais baixas ou a luz de vela e tudo mais. Quando falamos do ciclo circadiano, como eu falei na aula do Ambiente SK. Para quem não sabe, o Ambiente SK é uma comunidade que eu desenvolvi há 2 anos atrás, e agora teve como lançamento mais ou menos há cerca de 2 meses a 1 mês e meio atrás, que tem desenvolvimento pessoal, rotina melhorada, tem higiene do sono, tem vivendo fora do Brasil, que tem todos os mentores lá, tem finanças. Então isso daí é bem interessante para quem quer buscar o autodesenvolvimento. Aprendizado cognitivo, isso daqui está muito ligado, por exemplo, a você dar um brinquedo para uma criança e ela colocar no mesmo lugar, você ver como que ela pensa, qual é a parte dela pensar em relação a uma brincadeira, se ela está totalmente desenvolvida ou não, quais pontos você tem que desenvolver. Por exemplo, com o Noah,
eu percebi uma coisa bem interessante nele, que ele tá se desenvolvendo bem rápido, até rápido demais. Você fala, por exemplo, ele pegar uma bolinha, ele joga no mesmo local. Isso daí já não é, por exemplo, algo de uma criança de 8 meses. Isso daí já deveria ser para uma idade mais velha. Mas tem crianças mais velhas que já conseguem fazer, crianças mais novas conseguem fazer coisas que o Noah não faz. Então isso daí é de cada bebê. Brincadeiras lúdicas, é por isso que eu digo, hoje nós temos aqui, nós temos na nossa escola, ensino escolar, digamos assim, que você pega, por exemplo, você pega na escola crianças tendo o termo muito técnico, colocados como se fossem adultos, e os adultos tendo termos lúdicos. Isso daí não faz muito sentido. Então a parte educacional do Brasil nisso daí ele peca muito, em relação que a criança ela tem que aprender de forma lúdica, não de forma com caderno escrevendo. A criança dos 2 aos 6 anos ou dos 6 aos 12 tem que ser de forma lúdica, que faz o quê? Aumentar a criatividade. Quando falamos, por exemplo, em criatividade de uma criança, não estamos limitando o ato dela criar algo novo, porque você pega, tem que ser algo criativo em si. Se você pega uma criança hoje que ela não é criativa, ela começa a se fechar em relação aos outros colegas, em relação a novas amizades e tudo mais. Hoje nós temos pessoas que não conseguiram construir coisas por falta da criatividade, porque os pais bloquearam essa parte de criatividade. Se você é pai ou mãe, você não pode bloquear a criatividade de uma criança, por mais que seja boba a brincadeira. A criatividade ela é uma forma que ela consegue expressar o que ela vem sentindo, o que ela quer criar de algo novo. Então, não tire a criatividade de uma criança. Leitura. Dos 2 aos 6 anos, a criança já pode começar a iniciar com leituras com livros, por exemplo, com livros lúdicos, é claro. Não livros contados histórias de 200 e poucas páginas. Livros lúdicos que tenha bastante desenhos. Isso mesmo, desenhos. Aqui é uma implementação muito forte aqui, quando falamos em desenhos, pois quando a criança ela aprende com desenhos, começa a olhar e começa a criar um mundo dentro dela. Um mundo que jamais um adulto consegue criar, pois é o mundo da criança. E quando você começa a adaptar diversas imagens, falar o que começa a fazer um mundo de imaginação na cabeça da criança, começa a ser mais criativo, que já entra aqui e já entra para cá. Você vê como é uma junção de tudo isso daqui que eu já expliquei, Isso daqui literalmente é uma junção de 3 fatores. Os 3 caminham junto. E quais que são os benefícios? Com certeza, vai ter um aprendizado de forma lúdica para a criança, desenhando um mundo imaginário que ela tem. Faz com que ative totalmente a criatividade dela. Quando falamos aqui, dos 6 aos 12 anos de idade, aí nós já começamos num outro padrão, que é o quê? Telas. Isso mesmo. No Noah, nós literalmente não foi algo de proibir telas, mas nós não estamos colocando telas na vida dele, como celulares, como por exemplo televisão, mas nós não proibimos totalmente. Nós vimos que mais ou menos quando ele tinha 5 meses, ele ficava muito ligado, a gente saía de perto, tudo, mas ele sempre dava alguma coisa para ficar olhando. Quando a gente abriu um pouco a exceção, hoje em dia ele já não dá mais bola tanto, por exemplo, para ver TV. A criança ela é muito ligada a cores, então tem que cuidar muito de forma que você dá telas. Aqui nós estamos falando de uma criança muito mais velha, de 6 a 12 anos, então ela já tem a parte cognitiva pronta dela, já tem a parte neural pronta. Por isso, não deve ter telas em relação mais que 1 hora por dia, deve ser limitado o uso de telas. Hoje em dia nós não vemos isso, com certeza os pais preferem deixar os filhos em telas para eles conseguirem ter mais tempo em relação para conseguir fazer suas tarefas e tudo mais. Mas isso daí é uma escolha, né? Cada pai tem. Então por isso que você tem que escolher muito bem. Se você dá uma tela para uma criança, deixa ele livre, espontâneo à vontade, mas com certeza vai ser uma criança muito mais revoltada do que outras crianças. E se você está no processo de tirar a tela de uma criança, você tem que tirar por definitivo, aonde os primeiros meses vai ser muito forte em relação à parte de a criança estar revoltada com a vida e você vai sentir algo que nunca sentiu antes, que é a parte do desapego, que a criança não vai mais querer ficar com você, que ela vai achar que foi algo maldoso, mas tem que aguentar a pressão e conseguir ficar pelo menos 1 mês sem isso daí já muda. Exercícios físicos, agora sim nós não entramos na parte lúdica. Exercícios físicos já entra na parte da criança começar, por exemplo, musculação, que
que lá no início, por exemplo, quando eu iniciei musculação, eu iniciei com 11 a 12 anos, exercício físico e luta, a maioria falava, não faça muito academia, senão você vai parar de crescer. Isso daí é um verdadeiro mito. Exercício físico na vida de uma criança faz com que ela desenvolva muito mais a parte de coordenação motora, a parte cognitiva, que já foi falado antes, a parte de criatividade, porque faz com que ela libere hormônios da parte cerebral, a parte que é o bem-estar, que é a serotonina, endorfina, dopamina do cérebro. Isso daí só o exercício físico consegue fazer. Se você pega, por exemplo, hoje eu iniciaria, se fosse você, colocaria teu filho em lutas. O porquê em lutas? Eu iniciei luta muito cedo, então quando eu iniciei a arte marcial Aikido, que é uma arte samurai com muito respeito, lá dentro eu me tornei uma pessoa muito mais humilde, meu ego ficou muito mais embaixo, pois o que? Eu achava que eu era jovem, né, de 12 anos, 13 anos, achava que era o rei do mundo. Quando eu cheguei lá eu vi que realmente eu deveria aprender mais luta, apanhei lá dentro, então isso daí faz se tornar mais humilde. Quando você entra para um combate, você apanha e mesmo assim você tem que cumprimentar o adversário, na rua isso daí não funciona, então faz com que você se torne muito mais humilde e consiga resolver problemas reais da vida. Eu indicaria jiu-jitsu ou aikido para uma criança já estar iniciando. E exercício físico ou musculação. Tarefas diárias, isso daqui não pode faltar na vida de uma criança, você tem que deixar a criança totalmente ativa todos os dias. Não permitir com que ela não tenha nada para fazer. Assim ela vai se jogar para o quê? Para aqui, ó. Telas. Ela vai vir diretamente para aqui, telas, o que todo mundo teme. Daí por isso tem que ter tarefas todos os dias. Por exemplo, escola, saiu da escola, vai pra luta, saiu da luta, vem, faz atividades e daí vai pra dormir. Ver no que é bom e os pontos fortes são cruciais. No que a criança realmente é expert, os pontos fortes fazem com que a criança desenvolva os pontos negativos. É engraçado isso daqui, porque você deve ver, toda criança tem um ponto específico que ela é expert. Deixa eu deixar aqui do lado. Que ela é expert naquilo que ela faz. E você tem que identificar, por exemplo, no seu filho, ou por exemplo, de alguma criança que você conhece, que você é mais próximo, ou se você é madrinho ou padrinho de uma criança, você tem que identificar isso, no que ela é expert, no que ela é bom, e tornar ela mais bom nisso, que os pontos negativos vão sumindo todos os dias. Eu coloquei ali no iPad de 13 anos para cima, formação de um cidadão. Chegamos até aqui, dos 0 anos até a parte dos 13 anos de vida. Quando chegamos nos 13 anos para cima, chegamos na parte da adolescência, que é a parte que já formou toda a índole, toda a cabeça de uma criança, e você percebe se você foi um bom pai ou uma boa mãe para conseguir fazer com que o filho lide com o problema sozinho. Se você não conseguiu isso, infelizmente agora já se torna totalmente mais diferente o processo de estar resolvendo isso. Pois aí você já vai ter com 13 anos um adolescente totalmente mais, ou uma adolescente totalmente mais independente, uma criança que já não quer mais que os pais fiquem do lado, aí você vai querer conversar, a criança já é mais revoltada, então aí você já formou toda a índole e o carisma de uma criança. Por isso que é muito importante você já estar adaptando uma criança desde os hábitos lá que nós voltamos, que é do 0 a 2 anos. Os hábitos eles têm que ser pré-definidos nessa idade para conseguir tanto a parte alimentar. Se você pega hoje uma criança que tem, que você libera desde quando nasce, por exemplo, começa a parte de ingestão de comida sólida, ela começa a comer, você libera calorias, bolacha, chocolate, tudo mais, tem muito predisposição para uma pessoa assim ser sedentária e obesa, pois ela vai estar acostumada com o doce na vida dela. E o doce, para quem não sabe, ele tem o mesmo efeito da cocaína no seu cérebro. Ele libera efeitos de endorfina, dopamina, serotonina do cérebro, igual o efeito da cocaína em si. Então, por isso que ele é tão prejudicial assim. Como também outras coisas, como por exemplo pornografia, tem a mesma liberação disso. Isso daí se torna um vício. Nada mais é do que um vício. Destrói totalmente a parte neural de uma criança, destrói toda a parte funcional dela. Por isso que os hábitos são extremamente, devem ser cuidadosos lá no início, porque se os pais têm hábitos ruins, uma criança, consequentemente, vai ter um hábito ruim. Isso daí é o ambiente, isso é literalmente o ambiente. Se você consegue colocar uma criança a viver o seu ambiente que é ruim, ela está lascada ali a partir da adolescência dos 13 anos de idade. Esse é mais um vídeo em relação à parte
de como o ambiente e hábitos são importantes na vida de uma criança, e por isso que eu decidi falar com vocês sobre isso, pois hoje nós vemos muitos pais falando a verdade em si, mas são totalmente massacrados pela internet, que hoje o mundo está totalmente diferente, que as pessoas estão aceitando coisas, que estão romantizando coisas que nunca foi romantizado lá atrás, porque sabe que dá errado, como por exemplo romantizar a obesidade, que já foi um vídeo que eu já coloquei aqui, vou deixar aqui o sininho para vocês estarem vendo. Então vocês têm que perceber que a romantização de fatores que condenam uma criança, condenam toda a parte cognitiva, condenam a parte de coordenação motora, condenam toda a parte de hábitos, você está destruindo totalmente o psicológico dessa criança e não está construindo um bom cidadão nos mundos de hoje, que é muito difícil hoje. E quando falamos da parte de influência, uma criança só é influenciada se você, pais, criaram um hábito de tornar uma criança fraca, uma criança que não consegue nem sequer escolher qual caminho quer seguir por conta que você não consegue deixar essa criança seguir. Isso daí são literalmente hábitos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Esse é mais um vídeo. Até logo.